E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Afinal de contas, doutor Pablo, o que é esse raio de ansiedade? Antes disso, você sabia que nós, brasileiros, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo? Pois é. Nós ganhamos esse título na última publicação da Organização Mundial de Saúde. Nós ocupamos o primeiro lugar em transtornos de ansiedade. São 9 milhões, quase 10 milhões de brasileiros que têm algum diagnóstico de transtorno de ansiedade. Esse título não é definitivamente para a gente comemorar. Somos um dos países que mais consomem psicotrópicos no mundo. Somos um dos países mais doentes do mundo em relação aos distúrbios mentais. Somos o quinto país mais depressivo do mundo, o país mais depressivo da América Latina. Tem alguma coisa errada, não tem? E hoje nós vamos falar sobre esse primeiro dado que trouxe aqui para vocês, que é sobre a ansiedade. Por que tanta ansiedade? De onde vem tanta ansiedade? Por que estamos tão ansiosos? Quais são os caminhos, as possibilidades da gente lidar com isso no nosso dia a dia? Para isso, como toda live minha, eu começo com um caso clínico. Eu começo com uma pessoa que me procurou para trazer e exemplificar aquilo que nós vamos falar aqui esta noite, neste momento. E eu queria apresentar para vocês a Clara. A Clara, uma jovem de 27 anos de idade, solteira, sem filhas, professora. Ela é aqui de Brasília e ela dá aula na Secretaria de Educação, no setor público aqui de Brasília. E ela me procura. Ela tinha 27 anos de idade, como eu disse, ela era solteira, ela era sem filhos. E quando eu pergunto para ela, Clara, pois não, o que é que eu posso lhe ajudar? A Clara, doutor Pablo, eu não aguento mais. Eu estou tão cansada, eu estou tão fadigada, eu estou tão irritada. Eu vim aqui porque eu estou a ponto de explodir. Os meus nervos, ela fala assim, os meus nervos é como se tivesse a flor da pele, é como se estivesse saindo pela minha pele, tanta irritabilidade, tanta ansiedade. Eu me sinto desse jeito. Eu falei, então, Clara, me conta mais, quando é que começa isso, como é que era antes, quando é que começa, como é que você ficou? E ela fala assim, ô doutor Pablo, ansiosa eu sempre fui. Eu acho que desde criança eu fui ansiosa. Desde quando eu comecei a entrar na escola, eu já arrumava meu material, a aula não tinha nem começado, eu tinha uma provinha no dia seguinte e no dia anterior eu já estava ansiosa, já estava passando mal, mas enfim, eu fui tocando minha vida. Quando eu entrei na adolescência também, sempre fui muito ansiosa, eu sempre fui de roer unhas, eu sempre fui assim meio impulsiva. Entrei ali na adolescência, passei da adolescência, fui fazer minha faculdade, fiz minha universidade, me formei, fiz um concurso público e passei. Aí eu pergunto, Clara, deixa eu te perguntar então, apesar de você se considerar sempre ansiosa, parece que isso nunca atrapalhou a sua vida. É mais ou menos isso? Ela de fato. Eu conseguia conviver com isso, aos trancos e barrancos em alguns momentos, mas de fato eu posso dizer que isso nunca prejudicou a minha vida. Minhas provas, meus concursos, o meu desempenho, os meus relacionamentos. As pessoas me falam que eu sou muito ansiosa, mas isso não afasta elas de mim. Eu tenho amigos, amigas, os meus parentes, eu convivo normalmente com eles, então isso nunca me atrapalhou. Ah, sim. E vem cá, de quanto tempo pra cá você percebe que isso ficou diferente? Porque se você está me procurando é porque você não está aqui como você foi a vida inteira. Porque ninguém vem num consultório psiquiátrico e fala assim, doutor, eu estou aqui para falar que eu sou ansioso a vida toda. Normalmente, o que leva as pessoas no consultório psiquiátrico é a descompensação de alguma coisa do ponto de vista temporal. E aí ela fala, doutor Pablo, tem mais ou menos de 1 ano para cá, que devagarzinho, aos pouquinhos, às vezes até sem eu perceber, essa minha ansiedade está atrapalhando. Sabe por quê? Porque eu tinha meus momentos de relaxamento. Eu curtia assistir um filme, assistir uma série. Eu curtia ir para um clube aos finais de semana. Eu curtia encontrar os meus amigos num bar, num restaurante, beber uma cerveja, bater papo.
Esses momentos eram bons, esses momentos eram agradáveis. Eu às vezes ficava torcendo para chegar em casa do meu trabalho e sentar no sofá e relaxar, fazer uma boa comida, assistir um bom filme. Então, ela percebeu que de um ano para cá ela começou a ter uma dificuldade de obter momentos de relaxamento. Aquilo começou a chamar a atenção dela. Ela, doutor Pablo, eu chego em casa e de repente quando eu vejo eu tô dura, eu tô tensa, eu tô nervosa. Às vezes minha mãe me manda uma mensagem, eu dou uma patada, eu me irrito. E aí quando ela fala de irritabilidade e eu pergunto, ela fala, olha, tá aí. De certa forma, de lá para cá, eu tenho estado muito mais irritada. Você sabe que agora, se alguém me fecha no trânsito, me dá aquela raiva, vontade de matar a pessoa. Essa irritabilidade chamou a atenção dela na medida em que eu fui perguntando essas coisas para ela. Então vem cá, você tem dificuldade de relaxar agora? Sim, é verdade, doutor. Está mais irritada do que o normal? Sim, é verdade, doutor. Deixa eu te perguntar, na hora que você vai deitar, a sua cabeça não para, né? Ela está pensando em milhares de coisas, de problemas que você tem para resolver amanhã, coisas que você tem que decidir, coisas do dia, coisas que não fizer, coisa que você não fez, coisa que você tem que fazer. Ela olhou para mim e falou assim: mas parece que você tem uma bolinha de cristal por aí, mas é isso mesmo. Você vê que ela não tinha nem tomado conta de falar isso para mim espontaneamente, e eu é que às vezes vou perguntando. E ela, de fato, doutor, eu demoro muito para dormir atualmente, porque a minha cabeça não para quando eu vou dormir. E ali ela foi contando essa história. E também faço a seguinte pergunta para ela: deixa eu te fazer outra pergunta. Se a gente for considerar de domingo a domingo, de os 7 dias da semana, se a gente for considerar a maior parte do seu dia, as 24 horas do dia, você acha que é a maior parte do dia e do seu tempo que você se encontra assim? E ela para, ela faz uma conta, e ela faz uma conta mentalmente ali e ela fala assim: eu posso dizer que sim, doutor. Posso dizer que há um ano atrás isso era eventual. Às vezes eu sentia isso um dia, 2 dias na semana. Com o passar do tempo, isso foi tomando conta de mim. E agora eu posso falar assim que eu durmo desse jeito e eu acordo mais ou menos assim, sabe? Tensa, apreensiva. É como se tivesse alguma coisa aqui sobre os meus ombros, uma preocupação excessiva. E às vezes eu não tenho nem tanto motivo para estar tão preocupada, mas tudo vira motivo de eu me preocupar. Eu sempre tive uma tendência, isso tudo a Clara falando, eu sempre tive uma tendência de pensar nas coisas do futuro de fato. Então eu me preocupava se eu ia arrumar emprego ou não, eu me preocupava se eu ia ter o dinheiro para pagar a conta ou não, eu me preocupava se eu ia arrumar ou casar ou não, de ter filhos ou não, se minha amiga ia gostar ou não, se meu namorado ia gostar ou não daquela roupa. Então, de fato, eu sempre tive uma tendência de viver no futuro. Mas agora tá demais. Agora, esses pensamentos, eles se tornam muito sofrido para mim, doutor Pablo. Porque agora tudo eu quero controlar essas minhas decisões, essas minhas escolhas do futuro. Aí eu falo assim para ela, vem cá. Mas eu gostaria de falar aqui para você, neste vídeo, sobre o meu segundo livro, o A Fórmula. Não estou aqui apenas para vender um produto. Eu estou aqui para ajudar a transformar a vida das pessoas. Nós vivemos hoje numa sociedade muito doente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Somos um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Os brasileiros estão sofridos e eles estão doentes. Eu tenho percebido isso nos últimos 20 anos de profissão que tenho. É isso que me faz sentar numa mesa, pegar uma caneta e escrever um livro. Por isso que antes de qualquer coisa, eu sei que este livro é capaz de mudar a sua vida. Mas eu não quero que você simplesmente compre este livro sem pelo menos ter lido uma página desse. Porque você precisa se interessar pelo assunto. E aí, quando você entender o que eu quero ensinar para as pessoas, você vai falar assim: caramba, eu preciso saber mais. E este livro é um aprofundamento da plenitude da saúde mental. Eu encontro pessoas na rua que me cumprimentam. Doutor Pablo, é o senhor? Eu falo: sim, sou eu. Eu queria te agradecer, porque o senhor ajudou a salvar a minha vida.
quando eu li o seu livro, deu um start, deu um momento na minha vida que eu entendi que eu precisava mudar. Então eu queria te apresentar este livro que foi escrito com muito carinho, fruto de muita pesquisa e nasceu também do meu coração para ajudar você, sua família, seus amigos, todo este planeta que precisa de ajuda. Clica aqui nesse botão para você saber mais sobre esse livro, como adquirir. Vai ser um prazer entrar na sua casa também com este livro.